Olá, queridos amigos, aqui o terapeuta floral holístico Carlos Magno Luciano, dando sequência ao trabalho dos medos através dos florais de Bach. A primeira postagem foi a respeito do floral Mimulus, dos medos conhecidos, daqueles medos que nós conseguimos identificar, como medo de viajar de avião, medo da morte, medo de entrar dentro de um túnel, em suma, medos conhecidos. A segunda postagem foi a respeito do floral Rocking Rose, a respeito de pânicos, medos extremos, aqueles medos que nos tiram do nosso centro. A terceira postagem, que é a postagem de hoje, será a respeito do floral Cherry Plum. O floral Cherry Plum é um floral que trabalha o controle da mente. É para aquelas pessoas que têm dificuldade de autocontrole emocional. Normalmente são personalidades de pavio curto, que se enerva muito rapidamente, perdendo o seu centro emocional. Então, Cherry Plum é o floral que vai trazer o centro das emoções, o controle das suas emoções. Então, como todos os outros florais, Cherry Plum também tem a sua parte positiva e negativa, ok? Dentro da parte positiva do floral Cherry Plum, quando as pessoas estão bem dentro do seu centro, são pessoas tranquilas, são pessoas serenas, são pessoas que, mediante a problemas, estão tranquilas, mantêm o seu controle emocional, correto? Quando essas pessoas estão fora de centro, elas agem, então, de uma forma completamente insegura, no sentido de não ter o controle de suas emoções, ok? Então eu vou fazer a leitura, como eu faço sempre, tanto da parte positiva da personalidade desse floral, como da parte negativa, quando ela está fora do seu centro. Tudo bem? Características positivas do floral Cherry Plum. No estado positivo, a personalidade do tipo Cherry Plum tem a capacidade de penetrar profundamente nas camadas mais inconscientes do seu ser e de tomar consciência da sua realidade interior, deixando fluir as suas emoções. É uma pessoa que consegue lidar com as forças que surgem do seu interior de forma espontânea e serena, crescendo e se desenvolvendo a passos de gigante. São tranquilas, serenas, sossegadas, com pleno autocontrole na sua parte positiva. É uma pessoa que consegue lidar com as forças que surgem do seu interior de forma extremamente positiva. A personalidade Cherry Plum é muito descontraída e tranquila nas situações de tensão, que são vividas com calma e coragem, com tranquilidade. Ela põe energia à sua disposição e aceita o seu guia interior, a sua presença interior, sua presença crística. Na parte negativa deste floral, tem muitos aspectos, então atenção absoluta, porque ele atua para muitas coisas, inclusive o floral do suicídio. É o floral que impede que as pessoas se suicidem. Então, Cherry Plum é um floral maravilhoso e poderosíssimo. Iniciarei, então, a leitura da parte negativa do floral Cherry Plum.
A pessoa que sente o estado negativo deste floral pode estar total ou mediamente consciente dele. A pessoa tem plena consciência do que faz, tá? Ela sabe que ela não tem o controle de suas emoções. Ela sabe, ela tem consciência, tá? Do que está fazendo, do que está falando, das suas atitudes e etc. Quando há dificuldade para se descontrair-se interiormente, para se sentir-se livre, em vez de aprisionado, esse floral é muito bom porque ele tira aquela sensação de aprisionamento, né? A pessoa, ela perde a liberdade, ela quer fazer, mas não consegue fazer, porque ela se sente limitada, aprisionada. Então, isso é uma verdadeira tortura, porque ela sabe que ela tem a capacidade da realização, mas ela não consegue realizar, porque ela está presa, ela está bloqueada. Quando há medo de curtos circuitos mentais ou de explosões temperamentais descontroladas, quando a pessoa ela não tem o controle, né? Ela se sente nervosa, agitada, ela sabe que o pavio dela é muito curto. Não que ela queira ser assim, não, mas é a parte negativa de Cherry Plum, dessa personalidade de Cherry Plum. Tem pessoas que, infelizmente, vivenciam essa personalidade. Quando existe grande tensão mental, olhar fixo, olhos arregalados, que não piscam, são aquelas pessoas que arregalam os olhos e ficam com os olhos fixos num único ponto. Ela fica olhando fixamente com os olhos arregalados, mais ou menos assim. Elas abrem os olhos assim e ficam assim, arregalam os olhos. Isso é sintoma, inclusive, de insanidade, né? Tem tratamento? Claro que tem. Floral Cherry Plum, ok? Então, se conhece uma pessoa Cherry Plum através do seu olhar. Quando ela olha fixamente e abre os olhos, ela arregala os olhos. Isso é característico da personalidade Cherry Plum. Quando se aparenta uma tranquilidade fictícia, mas se observa grande tensão interior. Por muitas vezes as pessoas dessa personalidade, elas mascaram, elas se apresentam como tranquilamente, né, como está tudo bem, mas na realidade são verdadeiros vulcões interiores, que a qualquer momento, por qualquer razão, explodem, perdem o controle das emoções. Às vezes uma única palavra, né, que ela receba de uma outra pessoa e que ela interprete de uma maneira ruim, é o suficiente para ela perder o controle emocional dela. Quando alguém se sente tão pressionado por determinadas situações externas que tem medo de não conseguir suportá-las mais e desistir de tudo, desistir de tudo. Porque são pessoas, são muito sensíveis a pressões, né? São pessoas que, por qualquer razão, por menor que seja, né, perde o seu autocontrole, por qualquer coisinha, ok? Quando se tem medo de não ter outra saída, a não ser se suicidar-se ou matar alguém. Exatamente isso. São pessoas que têm tendências suicidas. A personalidade Cherry Plum são pessoas que têm tendências suicidas. E são pessoas que todo cuidado é pouco, porque se ela chegar a um estado elevado, ela é capaz de matar uma outra pessoa,
porque ela perde. Ela está consciente do que está fazendo, ela sabe o que está fazendo, mas ela perde completamente o controle dela, ao ponto de se matar ou matar alguém. Ok? Então, é uma personalidade que, quando está fora do seu eixo, por algum gatilho, às vezes a pessoa é de Cherry Plum e ela vive a vida toda bem, sem problema nenhum. Mas, se ela estiver num estado negativo, todo cuidado é pouco. Que são pessoas, como eu disse anteriormente, por qualquer razão, qualquer besteira é o suficiente para explodirem. São verdadeiras bombas. São bombas de relógios que pode explodir a qualquer momento. Quando a pessoa tem medo de enlouquecer, muitas pessoas enlouqueceram porque não tiveram a oportunidade do conhecimento desse floral Cherry Plum. Porque no estado Cherry Plum, quando se atinge um estágio muito avançado, a perda de controle é tão grande que a pessoa acaba enlouquecendo. E isso é uma coisa definitiva, por muitas vezes. Ela não consegue mais recuperar a sanidade dela, o autocontrole emocional dela. Porque, como eu disse em outras postagens, nós temos a parte mental, onde gera os pensamentos, e nós temos a parte emocional, onde nós vivemos a emoção. E dentro do contexto Cherry Plum, quando ele chega a um grau muito elevado, ela perde o controle desses dois corpos, tanto mental, que é o controle do que pensa, quanto emocional, do controle do que sente. Aí complicou tudo. Para vícios com características de compulsão. Esse floral é muito bom para viciados, pessoas com dependência de drogas, qualquer tipo de droga. Dependência química, álcool, seja lá o que for, qualquer tipo de dependência. Ele ajuda muito a pessoa a adquirir autocontrole daquilo que a pessoa quer e ela sabe que não é bom para ela. Normalmente as pessoas viciadas, as pessoas com dependências de vários tipos, são pessoas que sabem que elas não deveriam estarem usando, né? Não deveriam estarem dentro do vício. Mas só que elas não têm força para saírem, né? Elas se sentem impossibilitadas, se sentem enfraquecidas. Por mais que elas queiram, não tem força interior. Pode haver a vontade, mas não tem a força, né, de não usar, seja bebida, seja droga, seja lá o que for. E esse floral ajuda muito, no sentido da pessoa se fortalecer e dizer assim, quem manda em mim sou eu. Não é o cigarro, não é a bebida, não é a droga, não. Eu sou meu verdadeiro dono. Em ataques de bulimia, com a mesma característica, são aquelas pessoas que não têm o controle, né? Infelizmente, né? É uma pena, né? Caramba, é uma loucura, realmente é uma situação muito complicada. Controle mental e emocional é o nosso centro de vida, porque tudo está na mente, está tudo nas emoções. E tudo está na nossa parte espiritual. Em situações de desespero, por medo de perder o controle e de fazer coisas terríveis, como se matar ou matar alguém, né? São pessoas
que batem com a cabeça na parede, se mutilam, né? Pegam gilete e se cortam. É complicado, né? Esse floral realmente é espetacular, porque ele realmente ajuda, né? São tantas características negativas, né, de Cherry Plum, né? Crianças, né, que têm ataque de cólera, né, que se batem, se jogam na parede, batem com a cabeça no chão, perdem o controle, né, por qualquer coisinha, fazem verdadeiros berreiros. E assim também pessoas adultas, né, pessoas que se mutilam. Não é complicado, né? A pessoa pegar uma faca, começar a se cortar. É bem complicado mesmo. Para pessoas impulsivas que agem antes de pensar, elas simplesmente agem. Elas não têm a sensibilidade de avaliar, né? Autoavaliação. Será que eu realmente devo fazer isso? Será que eu devo falar isso? Será que eu devo ter esse comportamento? Será que o meu comportamento não vai me prejudicar ou prejudicar aquela pessoa a qual eu estou de alguma forma atingindo? Então, tem esse probleminha também com Cherry Plum, né? Cherry Plum é bom para estados mentais de violência, tal que a pessoa só imagina saídas drásticas para poder obter alívio. São pessoas agressivas. São pessoas que, por exemplo, numa briga de casal, a mulher vai bater no homem ou o homem vai bater na mulher. Não vou usar o termo espancar, mas seria mais ou menos por aí, tá? Essa personalidade é bem agressiva. Então, é uma personalidade que briga por qualquer coisa. São aquelas pessoas, né, que estão no trânsito, por exemplo, né, e puxam um revólver e matam o outro. Esse é o Cherry Plum legítimo, né? São pessoas que não têm controle nenhum. E é muito fácil identificar essas pessoas, tá? É muito fácil. São pessoas que mascaram muito a personalidade, né? Elas mostram uma coisa, mas são outras muito diferentes do que estão mostrando. Observem no olhar dessas pessoas. Elas se denunciam muito pelo olhar, né? Então, é o olhar que a pessoa faz isso aqui, ó, arregala os olhos. Começou a arregalar os olhos, pode ter certeza que a personalidade é de Cherry Plum. Tá? E outras características também, que eu não vou mencionar. Mas, se tiver interesse, por favor, entre em contato comigo para marcarem uma consulta. Né? Eu trabalho com florais há muitos anos e gosto muito desse trabalho. Trabalho com várias modalidades de terapias, na verdade. Né? No final do vídeo eu vou deixar o meu contato. Já deixei anteriormente, mas vou deixar o meu contato para quem realmente tiver interesse em marcar uma consulta. Terei todo o prazer em atender. Para quadros de melancolia combinada com ansiedade, em neuroses obsessivas graves, com medo de perda do controle, para quadros de pessoas maníaco-depressivas. Vê a atuação do floral, hein? Quantas coisas ele atua, em quantos aspectos ele atua. Para adolescentes, quando há exacerbação do lado instintivo, esse floral é muito bom para tendências de estupro, né? Para pessoas que não têm o controle, o autocontrole, né? São aquelas pessoas que querem e elas não medem sacrifício para obterem aquilo que desejam. Então é um floral para ser usado para pessoas com tendência de estupro. Esse floral poderosíssimo.
para pessoas que há tempo alimentam ideias de suicídio. O suicídio não vem da noite para o dia, não. Ninguém se mata assim da noite para o dia, não. É uma tendência que as pessoas vão alimentando aos poucos, né? Elas vão dizendo assim: a minha vida não tem valor nenhum, eu não sinto prazer em viver. Nada me traz prazer. Por mais que outras pessoas a trate bem, com carinho, com atenção, o interior dessas pessoas é oco, é vazio. E elas vão alimentando o suicídio até finalizarem. Então, isso é uma coisa que tem que ser observada pelos familiares. Normalmente essas pessoas são depressivas, são melancólicas, são pessoas tristes, são pessoas apáticas, são pessoas desvitalizadas, são pessoas que não têm vontade de viverem, né? São características das pessoas suicidas, né? São pessoas que não sentem amor por si mesmo, porque a falta de amor é o que dá tendência ao suicídio. Quem se ama jamais vai pensar em se matar. E um outro detalhe, o suicida é aquela pessoa que está dentro de um vazio interior profundo, que a parte espiritual dela está zerada, não tem nenhuma. É uma pessoa descrente, não acredita em Deus, não acredita em nada, não acredita nem nela mesma. Porque se ela fosse uma pessoa voltada à parte espiritual, que ela tivesse a certeza da existência de Deus ou de qualquer outro ser, jamais ela iria pensar no suicídio. Porque o suicídio é o ato extremo da alma dela, da alma que chegou ao fundo do poço e que ela tem certeza absoluta que ela não tem mais como recuperar a sua própria existência. E ela vê então como um ato absoluto tirar a própria vida. Ok? Vamos lá. Esse floral também é muito bom para pessoas que sofrem de excesso de palavras. Pessoas que não têm o controle do que falam. Verborragia, esse é o termo. Verborragia, excesso de fala. Não conseguem parar, falam demais. Não dão oportunidade para que as outras pessoas falem. Isso é uma outra característica da personalidade Cherry Plum. São pessoas que falam o tempo todo, não deixa que a outra pessoa também se comunique, ok? Então, muito bom para verborragia, excesso de fala. E para muitas outras coisas, meus amigos, porque é muito longo mesmo. Cherry Plum tem muitas características. Se eu desse continuidade, eu ia ficar falando aqui mais pelo menos uns 40 minutos, ok? Então, floral Cherry Plum é o floral do controle da mente, para aquelas pessoas que precisam de terem autocontrole em tudo o que fazem, ok?
Só para finalizar, né, que tem um ponto aqui que eu acho que é importante ser tocado, né? Esse floral é muito bom também para a parte sexual, para pessoas que têm medo, não têm o controle da ejaculação, né? Pessoas que têm medo de manterem relações sexuais, né? Que perdem o seu controle, ficam muito ansiosos. Para homens, né? E para mulheres também, né? Que tem problema de ereção, o homem, né? No caso, né? Ereção, né? E a mulher em relação a ela chegar ao orgasmo. Então, a atuação do Floral Cherry Plum realmente é fantástica, tá? E eu estou dando, assim, uma explanação maravilhosa. Só não vou continuar porque é muito longo, ok? Em relação ao óleo essencial, na verdade são vários, né? Vocês devem já ter observado que eu gosto muito do óleo de lavanda. Lavanda é um óleo maravilhoso, ele tem uma atuação muito ampla, né? Mas aí eu vou indicar o óleo de camomila ou de laranja doce, né? Que são excelentes para essa parte emocional. Também como óleo de lavanda, né? Mas para modificar um pouquinho, então eu estou indicando o óleo de camomila, que é muito bom para a parte emocional, o óleo de laranja doce, que é maravilhoso, e também lavanda, se quiser, tá? São 3 opções aí maravilhosas a nível de óleo essencial, correto? Voltando aos florais, eu pulei um pouquinho, né? Mas a administração do uso do floral vai ser 4 gotas, 4 vezes ao dia, até o frasco terminar. O frasco é de 30 ml, pode ser preparado de várias formas. Eu gosto muito do brandy, conhaque, 30% de brandy, mas se a pessoa não puder, ela pode mandar preparar com glicerina, sem problema nenhum, ok? Lógico que não é apenas o Cherry Plum, ela vai ter que fazer uma associação com outros florais também, né, para se somar ao floral Cherry Plum. Na primeira consulta que eu dei com o floral Mimulus, eu dei a consulta completa, né, dos florais que deve usar, mas eu não vou fazer isso não, né? Eu vou deixar que a própria pessoa tenha interesse, né, interesse em se tratar, né? Porque eu acho que não é muito bom eu dar as coisas assim de bandeja, não, porque a própria pessoa pode perder o interesse, porque quando as coisas são assim muito fáceis, as pessoas não valorizam, né? Não dão valor, né? Então eu estou dando o floral, que é o principal, mas ele sozinho também não vai adiantar. Então tem que se montar um buquê, né? Tem que se montar no máximo de 6 florais, tá? Eu vejo terapeutas aí passando 30, 40 florais de uma vez só. É como se estivesse dando tiro no escuro, né? Eu vejo isso de uma forma assim muito negativa. É como se as pessoas não soubessem a atuação dos florais e vão passando até um dar certo. Eu acho que isso não é legal, né? Eu acho que o terapeuta tem que saber realmente aquilo que ele está passando, ele saber a atuação do floral. Não é passar 20, 30 florais de uma vez só e 1 ou 2 vai dar resultado. Porque, lógico, tem que dar, né? Porque o correto, quem estudou, né? E se tiver algum terapeuta que vá me assistir, ele sabe muito bem que a quantidade de florais, pelo menos dentro do sistema BA, né? São 6 florais no máximo. Nada além disso. Apenas 6 florais, se somando para que tenha um resultado
para que a coisa realmente aconteça de uma forma extremamente positiva. E o terapeuta saiba, né, que o floral que ele está usando é exatamente aquilo que o cliente dele está precisando. E não sair dando tiro no escuro, tá? Eu não estou falando isso para denegrir ninguém, não. Eu estou falando porque eu estudo há muitos anos e sei como a coisa acontece, ok? Então, voltando aos óleos essenciais, pode ser usados de várias maneiras. Eu prefiro inalar diretamente. Eu pego o frasco, inalo. Ele vai cair na corrente sanguínea e o resultado é imediato. Ele pode ser usado também no difusor, sem problema nenhum, 7 gotinhas. Coloca 7 gotinhas num difusor dos óleos que eu já passei, camomila, lavanda, laranja doce, tem outros também, né? E, ok, o resultado é muito bom. Agora eu vou entrar, então, dentro da parte espiritual, né? Porque não adianta apenas trabalhar a mente, a parte mental, emocional, física, se nós não trabalharmos a parte espiritual. A parte espiritual é fundamental, porque o verdadeiro remédio mesmo, o verdadeiro remédio é a parte espiritual. Os florais são maravilhosos, não tenham dúvida nenhuma disso. Mas o que realmente cura é a parte espiritual. É você estar de bem com você mesmo, dentro da sua parte espiritual e da sua parte personal, né? De você mesmo. Então, o que eu sugiro? Não vou usar o termo aconselho, vou apenas sugerir, né? Eu sugiro que você, todos os dias, quando você acordar e quando você for dormir, volte a sua atenção um pouco para Deus, né? E de que forma você pode fazer isso? Você pode fazer de várias maneiras. Você pode fazer através de uma meditação. Se recolha num lugar tranquilo, sereno, agradável. Coloque uma música tranquila, suave, né? Feche os seus olhinhos, né? E volte o teu pensamento para Deus ou para a sua divindade predileta e converse com essa divindade, né? Converse pelo tempo que você quiser. Quem faz muito isso são os evangélicos. O evangélico não reza, ele ora. O evangélico não conhece oração. Dificilmente você vai ver um evangélico rezar um credo, uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Agora que de vez em quando estão rezando um Pai Nosso. Eles gostam de conversar, né? Então, não tem problema nenhum, não há problema nenhum, né? O importante é que você volte a tua atenção para Deus. Eu, particularmente, eu gosto muito de rezar. Eu sou um rezador nato, né? Então, eu vou para o meu quarto e lá coloco uma música muito tranquila, muito serena, muito suave, né? E vou rezar meu terço. Adoro rezar um terço. Como é delicioso rezar um terço. Se as pessoas imaginassem o poder que tem a reza de um terço, elas rezariam um terço, pelo menos uma vez por semana. O terço, ele é poderosíssimo. E entre todas as orações, é a mais poderosa, porque ela engloba todas as orações. O credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Coloque em conexão direta com Deus. Quando é direta, essa oração é poderosíssima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você está dizendo que eu acredito em Deus. Você
está afirmando para Deus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Você está se declarando como filho dele. Ave Maria, cheia de graça. Todos nós temos uma mãe. Todos nós temos uma mãe. Qual é o filho que vai negar a existência da mãe dele? Só se ele for louco. Só se ele tiver algum problema muito sério, né? Vai ter que tomar muito Cherry Plum, muito Rock and Rose, né? E outros florais também. Então, não se nega a Nossa Senhora, não se nega a Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mãe de Deus, de Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Quem veio à Terra foi Deus, na figura de Jesus Cristo, que é Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem pessoas que não têm conhecimento disso, entendeu? Eu fico assim, falo, meu Deus, que loucura, como é que uma pessoa não pode ter o conhecimento disso? Né? E eu vejo muito negarem Nossa Senhora, isso é um absurdo, isso é um verdadeiro absurdo. Que filho é aquele que vai negar sua mãe? Se ele está presente, é porque ele é a origem da mãe e do pai dele. É uma associação de duas pessoas que se conheceram, que se gostaram, que se relacionaram e geraram um ser, que é o filho. E esse filho, com certeza absoluta, que ele tem pela sua mãe, pelo seu pai, amor, carinho, afeto, muitos não têm, né? Eu trato de muitos que não têm, mas depois passam a ter, com certeza absoluta. E aí vem a Salve Rainha, que é uma oração maravilhosa, belíssima, a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. Ok? Eu sou católico, apostólico romano, mas sou espiritualista. Eu sou espiritualista, eu sou um católico espiritualista. Eu tenho fé absoluta em Deus e em todas as suas divindades. Ok? Tem os budistas, tem vários segmentos espirituais, vários. Todos são maravilhosos. Todos são maravilhosos. Na casa do meu pai há várias moradias. Ok? Quem leu a Bíblia, quem conhece a Bíblia, conhece o texto. Então não importa o segmento espiritual que você siga, não importa, não importa. O importante é que você esteja com Deus, que você tenha certeza plena e absoluta que dentro do seu corpo existe um espírito, que é a centelha do próprio Deus que está dentro de você. É a sua centelha sagrada, é a centelha da origem da divindade, da sua divindade. Nós somos eternos no contexto espiritual. Nós não morremos jamais, porque o nosso espírito é a própria energia, centelha sagrada de Deus. É o que dá vida no nosso corpo. Ok? Nós temos duas características espirituais, que é o espírito e a alma. Eu já falei isso na primeira postagem. Se quiserem, por favor, acessem a primeira postagem, que foi o floral de Mimlos. Eu expliquei tudo isso lá. Ok? Então, nós estamos presentes dentro de um corpo físico, mas o que está presente dentro desse corpo físico é a nossa essência sagrada de Deus, que é o nosso espírito. Ok? Em outras postagens eu vou aprofundar um pouco isso daí, vou falar do cordão de prata e algumas outras coisas também. Tudo bem?
Agora, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma oração, né? Uma oração. E essa oração, ela vai ser dirigida à nossa parte espiritual. Tudo bem? Essa oração se chama Oração de Ismael. Gosto muito dessa oração. Então vamos lá. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que Deus esteja sempre ao nosso lado, iluminando os nossos caminhos, iluminando a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, concedendo-nos sabedoria de enxergarmos aquilo que é certo e aquilo que é errado, dando-nos a plena compreensão do que podemos ou não fazermos. E sempre que nós formos fazer alguma coisa, que a gente tenha a capacidade de avaliar os benefícios ou os males que nós podemos provocarmos a nós mesmos ou às outras pessoas. Então é sempre bom nós pensarmos antes de fazermos alguma coisa e até mesmo antes de falarmos alguma coisa, porque a vida é feita de forças, feita de vibrações. Então tudo aquilo que nós pensamos, falamos, emitimos, são energias. São energias que se somam a outras energias. E nós, como seres de luz, seres de filhos de Deus, nós temos por obrigação de emanarmos sempre energias positivas para todas as pessoas que de alguma forma estejam em contato conosco. Então, se nós pudermos fazermos um elogio, usar da nossa palavra para criar o bem em alguém, fazer um gesto de delicadeza, é sempre muito melhor do que usarmos os dons que Deus nos deu para a negatividade. Então sejamos sempre pessoas boas, pessoas corretas, pessoas que tenhamos a plena consciência de sabermos que nós estamos aqui na Terra por um período, é apenas um período, né? Então vamos viver dentro da nossa integridade espiritual, pessoal, social, né? E sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concede. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a ele, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, de todos os nossos erros. Atraz para junto do seu seio, santuário bendito de todos os amores, se o mundo com os teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos a moradas do teu reino.
amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso reino, santificado seja a vossa paz, a vossa luz, a vossa força astronômica, que o Senhor concede a todos os seus filhos aqui na terra. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus que nos concede a própria vida, a vida que nos dá a grande oportunidade de sermos filhos de Deus, filhos conscientes de sabermos que somos centelhas sagradas do Senhor Todo-Poderoso, Pai universal de tudo aquilo que respira na face da terra, seja abaixo das águas, acima do céu, na superfície da terra e em tudo que vive. Muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor é magnânimo. Muito obrigado por tudo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.